Então, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um webinar da Mitsubishi Electric. O tema de hoje vai ser como o software supervisório pode te ajudar na gestão de energia. A ideia aqui é que eu apresente para vocês a nossa solução, né, e também abordar alguns tópicos relacionados ao supervisório, mas dentro da gestão de energia. Então, qualquer dúvida, pode utilizar o nosso chat aqui, eu vou responder todas elas no final, mas se for surgindo e couber aqui no meio, eu também já tento encaixar no tema, tá bom? Para começar, me apresentar, meu nome é Pedro Currara, eu sou especialista de produtos e aplicação aqui na Mitsubishi Electric. Estou aqui há um pouco mais de 3 anos, sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Paulista, fiz pós-graduação em Administração, também fiz pós-graduação em Gestão de Energia. Também deixo aqui meu contato, meu e-mail, então se vocês precisarem de qualquer coisa, podem ficar à vontade aí para entrar em contato comigo. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês também. Eu sei que tem bastante gente nos assistindo aqui. A ideia é sempre direcionar também um pouquinho da apresentação para o público que está presente. Então, se vocês puderem responder, né, a enquete já está ativa. É algo bem rapidinho aí, é um clique, né? Sempre ajuda aí na hora da gente entender também e também pensar nos próximos webinars, né? O que a gente pode programar voltado para o segmento que vocês estão respondendo. Tem bastante gente aí de todos os segmentos, né? Profissional da indústria, fabricante de máquina, integrador, pessoal de escolas, universidades, né? Distribuidor e também de engenharia. Então, a gente sempre fica muito feliz quando tem bastante gente bem distribuído assim, tá? Muito obrigado a todos. Continuando, aqui nós temos as nossas mídias ou redes sociais, né, que nós somos bastante ativos. Eu sempre recomendo aí dar uma navegada por elas. O YouTube é onde geralmente fica todo o conteúdo, né? Então o webinar vai ficar disponível lá depois, então você pode acessar, rever alguma parte ou até mesmo os webinars passados. Né? Fora isso, a gente tem Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Mais do dia a dia. E eu também apresento o podcast que é chamado Mabcast, né? Então a gente já está no 8º para o 9º episódio, então entra lá, né? Tem diversas plataformas, pode conectar e ouvir ali que tem bastante conteúdo interessante. Eles são geralmente de 10, 15, 20 minutos no máximo. Né? Então, é bastante curto, aí dá para você ouvir bem rapidinho no dia a dia. A plataforma que a gente lançou de treinamentos online é uma ferramenta muito interessante e, mais importante, ela é gratuita. Então, a gente tem dentro dela vários cursos ali, né? São 13 cursos atualmente, mas a ideia é que a gente vá publicando mais conteúdo ao longo do tempo. Então, hoje nós já temos cursos iniciantes e alguns básicos, né? E já são mais de 12 mil alunos, né? Então, é bastante gente que já está participando. E, além de ser gratuito, ele também gera um certificado de conclusão, né? Tem uma provinha lá que você faz, aí seria um certificado. É até algo que você pode utilizar aí dentro da empresa, no seu currículo, né? Até mesmo na faculdade, nas horas extras, né? Ou então até mesmo só para adquirir conhecimento, né? Tem cursos de CLP, IHM, Servo, robô, baixa tensão, gerenciamento de energia. Então, tem uma infinidade de cursos que eu acho bem interessante, porque hoje em dia é muito importante você se manter aí atualizado. Aqui está o link, tá? Para quem não viu aqui, é mitsubishielectric.com.br/cursos online. Tá? Antes de ir para o tema, eu sempre apresento aqui um pouco da empresa. Então, a Mitsubishi Electric é uma empresa aí que completou 100 anos em janeiro de 2021, né? Uma empresa centenária, fundada no Japão, em Tóquio. Fatura aí cerca de 38 bilhões de dólares, né? Uma quantidade bem expressiva. E tem mais de 145 mil pessoas em 40 países, né? Então, essa é para mostrar a dimensão e o tamanho aí da empresa, né? Esses dados são bem atuais, né? Dados de março de 2021. Tá? Uma coisa que é muito importante na Mitsubishi Electric também, que a gente sempre pontua, é a questão de pesquisa e desenvolvimento. Então,
No ano passado, a Mitsubishi Electric ficou em número 3 ali, né, mundialmente, no registro de patentes. Então, você vê como é importante esse tema aqui dentro e quanto a gente investe nisso, né? E dentro das empresas japonesas, nós somos número 1, né? Então, é algo muito legal de ser atingido, né? E de poder compartilhar isso para vocês, para mostrar o nível de tecnologia que tem os nossos produtos, né? Então, acho que esse é o ponto essencial para mostrar que a gente está sempre à frente aí quando a gente está buscando novas soluções. Nosso portfólio de produtos que a gente trabalha ativamente aqui no Brasil, então, a parte de automação e visualização, composto aí por CLP, IHM, né, o software de programação de estudo e também o supervisório, que eu vou falar hoje. A parte de acionamentos, que entra aí a parte de servomotor, a parte de motion controller, os inversores de frequência, né, que é uma linha muito difundida já, e a parte de robótica, né, que é muito interessante por causa da indústria 4.0. O próximo bloco aqui é controle, distribuição e monitoramento. Então, esses são os blocos que eu sou responsável, né, junto com a parte de disjuntor de baixa tensão, caixa aberta, caixa moldada, mini disjuntor, né, a parte de contator, relé, a parte de gerenciamento de energia também, com os medidores, né, não só os medidores, mas os controladores também. E, por último, a parte de mecatrônica. Né, a mecatrônica é composta por CNC, as máquinas de corte a laser e também de eletroerosão, né? Então, esse é o portfólio que a gente trabalha ativamente aqui no Brasil, né? Então, a gente tem parceiros aí em todo o Brasil para poder levar essas soluções até vocês. Aqui é uma parte que a gente mostra onde está o desenvolvimento e a produção dos nossos produtos. Então, quase todos eles são feitos no Japão, né? Então, isso que é importante falar, que o produto é desenvolvido e é produzido no Japão. Então, nós temos duas fábricas principais aqui, que é a de Nagoya, né? Essa aqui faz CLP, faz servo, faz HM, faz robôs, faz transformadores e vários outros produtos. E tem a parte da outra fábrica em Fukuyama, né, que faz basicamente a linha dos disjuntores e dos medidores. Então, essas são as duas principais fábricas que a gente tem, as maiores, né, e o nosso escritório central, né, a nossa matriz, fica em Tóquio. E agora, entrando no tema realmente, né, antes de passar no detalhe de gestão de energia, eu queria apresentar um pouco da Iconix, né. A Iconix é uma empresa do grupo Mitsubishi Electric, né, que foi comprada em 2019. A ideia é que ela foi comprada para integrar nossas soluções, então ela foi adquirida lá em 2019, mas é uma empresa que está desde 86 no mercado, né? Então ela tem uma expertise muito grande com a parte de supervisório, né, além de ter muitas aplicações no mundo todo, né? São mais de 375 mil aplicações distribuídas aí em vários países. Então, isso é muito importante porque ela já tem um background muito grande, né, um know-how muito grande. Ela é parceira Microsoft, né, ganhou 6 vezes ali o prêmio de parceiro do ano, né? Isso é importante porque muitas das aplicações que a gente tem na nuvem hoje são aplicações que rodam na plataforma da Microsoft, né, no Azure. Então, você pode rodar um supervisório que está na nuvem, né? Não precisa mais ter um computador. E aqui embaixo alguns outros tópicos, né? Então, está disponível em mais de 100 países e algumas aplicações que eles têm aqui, né? Então, são aplicações bem variadas, né? Aplicações prediais, comerciais, não só prédios e edificações, mas também cidades inteligentes, né? Eu consigo monitorar toda uma cidade, né? A parte dentro da indústria, né? Voltada aí para a indústria 4.0, manufatura avançada e automação industrial, que é o mais comum, né? Tá mais no nosso dia a dia. E por último ali a parte mais voltada para energia e água e também para óleo e gás, né? Que são segmentos muito importantes, né? Que existem aí em quase todos os lugares do mundo. Então, eles são muito fortes nesses segmentos também. E agora falando um pouquinho do supervisório, tá? O supervisório, ele é uma solução, né, que a gente chama de escada, né? O escada em si, ele faz várias funções dentro da sua aplicação. Então, a nossa solução chamada Genesis 64,
ela é escalável, né? Ou seja, eu tenho desde uma solução de pequeno porte até uma de grande porte, né? A gente consegue começar aqui, você vê que ele tem o IoT Works, né? Que é uma solução mais voltada para a internet das coisas, ou seja, é um micro supervisório para poder comunicar ali os componentes, os dispositivos IoT, né? Coletar aqueles dados, armazenar os dados e jogar para a nuvem, ou então disponibilizar para você visualizar. A gente tem as soluções também da GOT, né, GOT 2000 ou SoftGOT, que é a parte das nossas IHMs, que podem também realizar a comunicação. Aqui a gente tem a parte do Genesis, né, então aqui é a parte mais interessante. Então a gente tem o Genesis 64, que é a versão Basic, né, a gente chama de Basic SCADA, que é uma versão com recursos reduzidos. Então eu consigo entregar um supervisório de alta funcionalidade, mas ele tem alguns módulos a menos, até para você poder ter um custo compatível com aplicações menores, né? Então, eu vou conseguir atender clientes menores, né, aplicações menores, como máquinas, processos menores, e ter as mesmas funções aí, não em total, mas a versão Basic, ela também tem a opção de você ter módulos de expansão, né? Então, dependendo da expansão, eu consigo trazer alguma função que eu tenho no módulo avançado, né, do Genesis. Então, a gente vai ter um outro webinar só para falar de supervisório, então por isso que eu estou passando de forma resumida aqui, né, para a gente focar em gestão de energia. A parte aqui do Advanced, né, então o Advanced já traz um supervisório mais parrudo, então se eu precisar ter arquitetura distribuída, né, licenciamento, compartilhamento de licenças entre computadores, até mesmo entre tags, né, a questão de redundância, né, banco de dados muito grande, utilizando o Hyperstory, o Analytics, que é uma ferramenta que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, o Advanced é o mais completo, né, ele tem todas as funcionalidades que o Basic tem, e mais algumas, né? Então são diversas ali na linha, né? Até para exemplificar algumas, ele tem, por exemplo, ele tem mais drivers de protocolo de comunicação, né? Ele tem algumas visualizações a mais dentro do AssetWorks, né? Ele tem possibilidade de você ser servidor do banco de dados, né? Trabalhar com banco de dados externos. Então, é uma funcionalidade muito grande que você consegue para você ter um Advanced. E por último, aqui a parte do SCADA na nuvem. O SCADA na nuvem ele pode rodar tanto o Basic quanto o Advanced, a única diferença é que ele roda direto na nuvem. Então, isso acaba sendo muito legal, porque quando eu tenho o meu supervisório rodando na nuvem, eu consigo reduzir os custos de investimento em hardware, né? Então, eu estou trocando o custo ali num ativo para trocar e começar a pagar uma mensalidade, né? Eu transformo num passivo para pagar mensalmente um valor X para ter uma nuvem, né? Que vai ter um computador com a configuração que eu escolher, né? A nuvem em si ela é bastante interessante porque ela é escalável muito fácil, né? Então, se você pensar aqui na nuvem, eu consigo trocar de computador, né? Trocar, por exemplo, de armazenamento, ou de processador, ou de memória RAM, apenas com um clique, né? Isso facilita muito, né? Comparado quando eu tenho um servidor próprio, que eu tenho um computador com os hardwares aqui, né? Que foi feito um investimento alto para eu ter aquele equipamento, aquele computador fisicamente na minha instalação, né? Então, cada vez mais a gente vê aplicações na nuvem, né? E a gente tem uma parceria muito grande com a Microsoft que faz o Azure, né? Então, tanto que se você fizer um cadastro lá, você consegue instalar a versão demo do Iconics lá dentro, né? Então, lá já tem, você só vai precisar da licença. Então, se você não tiver a licença, ele vai rodar ali de forma como se fosse o demo, né? Com algumas limitações. Aqui alguns módulos, né, e como é dividido toda essa parte do Genesis 64. Né? Então, a gente está falando aqui da parte básica, digamos assim, do Genesis 64, que é o SCADA, mas a gente tem vários módulos de expansão que pode trazer mais funcionalidades para eles. Então, as funções aqui, né, estão listadas aqui como gerenciamento de alarme, gerenciamento de produção,
a parte de banco de dados, gerenciamento de energia, que é isso aqui que a gente vai falar hoje, a parte de detecção de falhas, né, inteligência artificial também, qualidade, né, KPIs, o scheduling, né, a programação e a agenda, e a parte de relatórios, né. Então, esses são os itens aí que muita gente acaba utilizando dentro do supervisório. É lógico que um ou outro eu preciso ter um módulo de expansão, mas tem que analisar ali cada caso, tá? É também importante comentar dos outros módulos, né? O Historian, ele é um banco de dados mais parrudo, né? É lógico que o Gênesis já vem com banco de dados, a versão Express dele, que é um pouco mais simples, mas atende aí mais da metade das aplicações que a gente usa. Então, quase nunca é necessário o Historian como expansão. O Analytics já é algo bem interessante, porque ele traz alguns módulos, né, tanto de energia, que eu vou falar hoje, quanto o módulo de qualidade, né, ou de o Facility. Então, são módulos que eles te ajudam a gerenciar partes do seu processo, né? Então, o módulo de qualidade, ele é mais voltado para você fazer análises estatísticas, né, gerar aqueles índices, né, os KPIs necessários para o setor de qualidade. E, por último, a parte do IoT Works. O IoT Works, ele, digamos, é a versão um pouco reduzida do SCADA, né, do Gênesis 64, para aplicações de IoT. Então, é interessante a gente já mostrar ele como estando disponível para comunicar em MQTT, AMPQ, né, justamente para estar inserido no contexto de indústria 4.0, né, onde a gente vai ter cada vez mais dispositivos inteligentes comunicando e enviando dados, né, para criar a base de dados ali, o Big Data. Aqui uma topologia, né, algo bem simples, mas a ideia aqui é mostrar que o Gênesis ele sempre vai rodar em um computador ou na nuvem, tá? Então, aqui a ideia é mostrar que você precisa decidir aonde você vai rodar, né, seja um servidor ou seja uma plataforma de serviço, né? De qualquer forma, ele precisa estar rodando num lugar, seja físico ou seja na nuvem, tá? As plataformas de acesso, né, os meios de acesso, então a gente tem uma gama muito grande. Eu posso rodar ele no computador, posso rodar no notebook, posso abrir no tablet, até mesmo nos dispositivos vestíveis, né? Então, a conectividade com ele é muito grande porque eu tenho vários tipos de acesso, né? Então, não falta meios de você estar conectado, seja dentro ou fora da sua rede ali para acessar o seu supervisório. A parte do Analytics, que a gente vai falar hoje do Energy Analytics, é um módulo de expansão. Lógico que o Energy é voltado para a gestão de energia, mas a parte do Analytics em si, ela é fundamentada toda no banco de dados, né? Então, eu preciso ter um banco de dados para poder gerar os recursos, os dashboards, o BI, né, para fazer análise daqueles dados. Então, é aqui dentro que a gente vai passar um pouquinho mais de tempo mais para frente. Aqui ele fala um pouquinho de aplicações críticas, onde é necessária redundância, né? Então, pensando em redundância, eu tenho que ter tudo dobrado, né? Não só as licenças, mas eu tenho que ter os computadores, ou as nuvens, os bancos de dados e assim por diante. E por último, aqui os equipamentos, né? Quem eu vou monitorar, né? Quem eu vou supervisionar com o meu SCADA, né? Então, pode ser máquina, pode ser equipamento, pode ser um prédio, pode ser uma indústria, pode ser uma linha de processo, pode ser equipamentos isolados, né? Então, eles são os principais meios de enviar informação do campo, né, para cima, né, para onde eu vou poder analisar de forma gerencial esses dados. A parte da conectividade, não só os meios de acessar, mas a parte também de você ter vários equipamentos, né? Aqui a gente está falando de ar-condicionado, aquecimento, ventilação, energia, robótica, né, iluminação, elevadores. Então, independente do equipamento que você tenha hoje, né, existe a possibilidade de você monitorar ele direta ou indiretamente, né? Então, você vai conseguir pegar esses equipamentos, né, colocar algum sensor, algum detector, algum contato aberto, fechado, para poder enviar esses dados para alguém, né? E esse alguém vão ser os controladores, né? Então, os controladores são os responsáveis aqui que vão estar em contato
com os equipamentos, digamos, no chão de fábrica ou então num prédio, né, para depois enviar esses dados para o supervisório. Né? Aqui a lista é infinita de controladores, mas a ideia que a gente tenta passar é que o Genesis 34 é uma plataforma que tem a possibilidade de conectar com vários protocolos, vários fabricantes, né? E isso ajuda bastante, porque quando eu quero ter um supervisório, a ideia é que eu tenha um sistema único que possa funcionar ali como um painel de operações, né? Eu consiga ver toda a minha indústria dentro dele, ou eu consiga ver todo o meu edifício dentro dele. E por último aqui, né, a parte dos protocolos, né? Então, ele trabalha com uma lista de protocolos, alguns já vêm nativamente, que é o caso do OPC, né? Quando a gente fala de supervisórios, quase sempre OPC e OPC-UA são protocolos mais utilizados, mas a gente tem uma outra lista aqui de supervisórios, de protocolos, né, que comunicam com o supervisório, que também são bastante usuais, né? É o caso aí do BACnet, né, mais na área predial, o Modbus, que tem tanto no predial quanto no industrial, o AMQP e o MQTT, que são protocolos de IoT, né, a gente falou um pouquinho, o Ethernet IP também é outra solução, né, então, e o da Mitsubishi, né, então, a questão dos protocolos é que, além disso, existe uma infinidade de outros drivers que a gente consegue trazer para dentro do nosso supervisório, né, independente de estar nessa lista, a gente tem outras soluções, né, que a gente consegue integrar, né, no nosso SCADA, né, que é a principal função, você ter um único sistema, né, uma solução integrada que consiga gerenciar todos os equipamentos de todas as marcas, de todos os protocolos. Então, aquilo que a gente comentou, né, de forma resumida, ele é multiplataforma, porque a ideia aqui é que você consegue acessar, independente do meio físico, né, então, a gente estava falando de desktop, pode ser um computador, pode ser, se for um desktop, normalmente ele pode estar rodando o supervisório, seja a versão runtime ou o servidor mesmo, né? Eu posso acessar ele remotamente via navegador, né? Por exemplo, via Chrome ou via Internet Explorer, né? Então eu consigo acessar o meu supervisório através do endereço IP ou então de um endereço na internet. Celular e tablets quer dizer que ele é com mobile HMI, eu consigo instalar um software oficial, né, dentro da loja da Apple Store, do Android, né, e do Windows Phone. Então, eu tenho aplicações específicas homologadas dentro desses caras, né, que eu consigo abrir o meu supervisório dentro dele, né, então isso aí ajuda bastante também. A parte do navegador, né, o .NET ou HTML5, né, que são os mais usuais hoje em dia. O último aqui eu acho que é o mais interessante, né, de realidade aumentada, que é o AR, de wearables, que muita gente hoje já tem um relógio inteligente, né, que ele conecta com o celular, eu consigo ter notificações, e além das notificações eu consigo ter também alguns gráficos, alguns dashboards que eu consigo verificar diretamente no seu relógio, né? Então, são diferenciais bem interessantes, né? Eu tenho também o HoloLens, que é um óculos, né? Esse óculos aqui, que ele tem não só uma visão, mas ele tem também áudio e vídeo, né? Então, eu consigo verificar um painel sem ter que abrir ele, eu consigo ver dentro do painel. Então, dependendo de como você montar a sua estrutura de supervisório, você consegue acessar através dessas ferramentas, tá? Tem até o VUI, né, que é o Voice User Interface, então, para você dar comandos de voz, né, por exemplo, supervisório, abrir planta 1, né, acionar bomba 2, né, você consegue dar esses comandos e o supervisório entender e realizar uma ação com aquilo, né, igual a gente tem em casa hoje com Alexa da Amazon, ou então Google Assistant, né, da própria Google. Aqui alguns pontos interessantes, né, que eu deixei para especificar. Locais smarts, inteligentes, então, cada vez mais a gente vai ter
uma casa inteligente, um prédio inteligente, uma indústria inteligente, um carro inteligente. E tudo isso, né, é uma forma de você, no final das contas, a inteligência em si é para você economizar, seja no gasto financeiro ou no custo de energia, né, ou na matéria-prima, mas a ideia é sempre otimizar os processos, né, aumentando, não só reduzindo, mas também aumentando a vida útil dos equipamentos também. A parte de serviço de campo aqui, ele está para exemplificar que o supervisor ele também pode gerenciar essa parte, né, eu posso gerar ordens de serviço dentro do supervisório, né, e isso aí ajuda bastante, porque eu não preciso ter um sistema só para gerenciar aí quem está fazendo o quê, onde, quando. Tá? Realidade aumentada, a gente comentou um pouquinho, mas eu acho que o principal ali, além de você visualizar dados, né, é você poder simular também. Então, a parte de virtualização que ele diz aqui é você poder ter um gêmeo digital e poder fazer análise dentro desse gêmeo digital se eu fizer alguma modificação, se eu consigo melhorar, otimizar o meu processo para render mais ou gastar menos, né? Então, isso também é possível dentro do Gênio 64. Monitoramento remoto, a gente passou algumas funções que tem, então a ideia é você acessar aí realmente de qualquer lugar, né? E tem informações sempre atualizadas e até mesmo em tempo real, né, da sua planta, dos seus ativos, das suas máquinas, assim por diante. A parte de manutenção preditiva, então, com toda a base de dados que você vai gerando, você consegue se programar melhor para fazer manutenção e até mesmo para realizar manutenção antes que ela ocorra a falha. Né? O próprio módulo de Facility, ele consegue comparar alguns dados pré-existentes com a sua base de dados. Né? Então, se eu tenho um ar-condicionado, você configura aquele modelo específico, ele consegue analisar a curva, por exemplo, de tensão ou de corrente, e com o tempo ele consegue te indicar que provavelmente a bomba daquele ar-condicionado está começando a dar problema, então você já faz uma manutenção antes do que a falha realmente ocorra. Tá? E por último, a parte da indústria conectada, né? Então, esse é o principal pilar da indústria 4.0, né? Você ter todos os pontos conectados num único lugar, né? Não só para aumentar a produtividade, mas para aumentar a flexibilidade da produção, né? Você poder ter receitas diferentes, produtos personalizados, né? Coisas que antigamente era inviável porque aumentaria muito o custo de produção, né? Hoje eu consigo fazer, a própria Coca-Cola está fazendo, por exemplo, uma lata ou uma garrafinha com o nome da pessoa ou com a frase que você escrevesse, né? Então, são coisas que a indústria 4.0 acaba trazendo para a gente. E aí agora a gente vai entrar, né, na parte do Energy Analytics, né? Então, esse é o módulo de expansão do Genesis 64. A ideia dele é ajudar você na parte de gestão de energia, né? Na parte de gerenciamento, monitoramento e... Vamos ver aqui. A primeira parte aqui é um overview, né? Então, a principal função dele, né, é você poder trazer as medições. E quando a gente fala de energia, não só energia elétrica, né? Eu posso trazer de qualquer utilidade. Isso que eu tento sempre frisar, porque eu posso monitorar energia elétrica, gás, água, né, vazão de outros fluidos. Então, isso ajuda bastante na hora de você gerenciar não só a energia elétrica, né, que é o mais comum que a gente conhece lá, o quilowatt-hora. Então, ele ajuda você a fazer isso, né? Ele trabalha com a função de assets, né? Então, a gente vai até ver um pouquinho mais pra frente aqui. E ele te ajuda, né, com toda a base dos medidores que você vai precisar para enviar os dados, né, ele começa a criar esse banco de dados para você, né? Então, esse banco de dados que ele vai historizando, você vai conseguir depois ter os relatórios diário, mensal, anual, né, até mesmo dependendo do intervalo que você conseguir ali, né, até mesmo no range de minutos, ou a cada 15 minutos, ou a cada hora. Então,
ele é bem flexível para você poder analisar. Tanto que uma das grandes dificuldades, né, quando a gente quer implementar um projeto de gerenciamento de energia, é justamente que o investimento inicial ele pode ser um pouco mais alto para um retorno zero, né, no período inicial. Então, eu vou ter que gastar porque eu vou ter que colocar um supervisório, vou ter que colocar alguns medidores na minha planta para poder montar a base de dados, né? Essa base de dados que é importante você ter, porque é a partir dela que você vai conseguir ter ações para ganhar dinheiro, né? Ou seja, para reduzir energia. Então, por isso que a gente fala que pode ser que no instante zero ali que eu implante esse projeto eu não vá ganhar nada, mas com o tempo eu posso tomar decisões mais assertivas, né? Então, seja aí, a gente está falando aqui de equipamento, linha de produção, prédio, andar, né? Muitas vezes eu vi algumas indústrias, algumas empresas ali trocando tudo para LED, porque alguém veio, falou que ia reduzir um monte de energia, né, que a conta ia cair, só que no final a iluminação dentro daquele cliente era relativamente baixa, né? Então a gente estava tomando uma ação que ia ter um investimento e não ia trazer todo o retorno esperado, né? Então, por isso que é importante você monitorar, medir, armazenar esses dados, né? E a gente fala muito do Big Data, né? O Big Data, beleza, eu quero armazenar tudo, quero gravar tudo, mas é importante você ter noção que tudo aquilo que você está armazenando de informação, ali precisa ter alguma utilidade futura. Então, você precisa se planejar, porque não adianta eu gravar todas as variáveis do medidor, né, sendo que eu não vou saber analisar tudo aquilo, eu não vou ter tempo para analisar tudo aquilo e não vai trazer retorno analisando tudo aquilo. Vamos analisar consumo, fator de potência, talvez harmônicas, né? Então, por isso que você precisa ser assertivo na hora de montar ali o seu sistema, né? Então, começando pelo medidor, depois pelo supervisório. A parte de relatórios é uma parte bem importante porque, além de você poder gerar os relatórios, né, existe um módulo de expansão para geração automática de relatórios, mas é como você pode enviar esses dados, né, de forma automática. Então, os relatórios em si, né, eu posso criar, por exemplo, um template dentro do Excel, dentro do Word, e aí eu posso extrair os dados do banco de dados diretamente para eles, né? Eu posso fazer os filtros aí, sei lá, vou filtrar 1 ano de dados e quero que jogue dentro desse relatório modelo, né? Isso facilita bastante, automatiza bastante, né? Porque antigamente eu tinha pessoas que iam na frente de cada medidor, anotavam os valores, jogavam no Excel, geravam um gráfico, né? Só então eu tinha o resultado final ali. Então, uma das partes principais aqui quando a gente fala de gestão de energia dentro do supervisório, né? Eu poder fazer isso de forma automática, né? Eu poder rodar o relatório todo dia, ou então todo dia 31 quando fecha o mês, né? Ou então gerar relatórios mensais, semanais, quinzenais. Então, essa é a importância em si. Aqui são exemplos de tela do próprio supervisório. Então, aqui eu posso ver, por exemplo, eu tenho um campus com prédio 1, andar primeiro, aqui o primeiro andar, tem um medidor que traz essas informações aqui. Então, você vê que esses dados aqui, você que faz o link, que você precisa armazenar isso, né? Cada um desse aqui vai consumir uma tag, né? A tag é a unidade que o supervisório usa para contabilizar, né? Ou seja, uma tag é um valor que está em campo, que eu estou usando ou para mostrar na tela, né, ou então para armazenar dentro do banco de dados. A segunda parte aqui do Energy Analytics é a parte de alocação de custos. Então, uma das principais partes aí que a gente vê dentro da gestão de energia é você poder fazer o rateio de consumo, né? Então, se eu tenho uma indústria, né, na indústria eu tenho 3 prédios, eu preciso saber o que cada um está consumindo ali, para eu poder fazer com que cada um pague a porção de energia que gastou, né? Hoje em dia não é mais cabível poder pegar a conta total, dividir por 3 e cada um pagar igualmente, sendo que cada um usou de formas diferentes, né? Ainda mais agora no período de pandemia, né? Você vê que hoje muita gente home office, muita gente ausente dos locais de trabalho,
Então, se for dessa forma, fica inviável você pagar a conta ali de alguém que está trabalhando e você não. O segundo item é o consumo específico. Esse aqui é muito importante para a indústria de manufatura, né? Porque a ideia é você poder realmente contabilizar quanto você está gastando de energia, né? Seja energia elétrica, que é o exemplo aqui, quilowatt-horas por unidade, quanto de água, de vapor, de gás, justamente para contabilizar, né? Por exemplo, se eu estou vendendo telefone, né? Um celular, eu preciso saber quanto de energia eu gastei para produzir esse celular, para que quando eu for montar o preço do celular, eu esteja pagando aquilo que eu gastei de energia, né? Não fazer igual comentei do rateio de custos ali em cima, né? Pegar o total da unidade, dividir pelo total produzido, né? E no final tem um valor que às vezes não é compatível com uma unidade de celular. E por último aqui a parte das perdas, né? É muito comum a gente ter perdas aí ao longo da utilização no dia a dia. Então as perdas é muito importante você identificar, né? Energia elétrica é um consumo que, digamos, as perdas são relativamente menores, mas, por exemplo, se você pegar perdas de água, né, um vazamento, por exemplo, gera um consumo muito grande de água de forma instantânea, né? Então, você consegue pegar esses dados de forma muito mais fácil. Energia elétrica, você vai pegar, por exemplo, fora do expediente, né? Sei lá, da meia-noite às 6 da manhã, alguém deixou uma máquina ligada. Vai ter um consumo ali que vai estar evidente que alguma coisa está fora do comum ali. E até voltando aqui no consumo específico, a outra parte importante de você ter esse detalhe, né? Quanto eu estou gastando por unidade, é justamente para você criar métricas, né? Então, vou colocar uma meta, né? Sei lá, eu vou gastar 1 kWh por unidade. Se eu passar disso, eu já estou desperdiçando energia, né? Eu vejo pelo histórico que a média deu 1, então quer dizer que se eu gastar 1,5, gastar 2 kWh, já estou desperdiçando energia. Eu preciso analisar o meu processo para entender ali, sei lá, é o operador que está com problema, ele não entendeu o processo, serão as máquinas, né? Será que tem algum motor que está diminuindo a funcionalidade dele, né? A isolação está indo para o espaço, ele está rendendo menos do que deveria e está aumentando o custo de energia, né? Será que tem alguém fazendo algo de forma errada? Então, essas são coisas importantes aí. Até aqui embaixo tem um gráfico, né? Um gráfico de pontos aqui, né? De linha em pontos, mostrando o consumo aí por custo, por centro de custo, né? Aqui tem um exemplo de custo, centro de custos, né? Onde eu tenho, por exemplo, administrativo, tenho manufatura aqui, que seria a produção, né? Então, você poder ter tudo isso bem dividido, né? Para na hora de você fazer tanto os relatórios quanto as telas, né? Isso esteja bem claro para o cliente, né? Ao utilizar ele. Uma das coisas interessantes também é você poder fazer a parte de emissão de carbono, né? Aqui no Brasil ainda tem muito pouco ainda a questão da pegada do carbono, né? Das empresas estarem realmente engajadas, mas a gente vê uma demanda crescente, tanto aqui no Brasil, lá fora é muito mais, né? Então, o supervisor pode te ajudar a fazer esses cálculos, né? Então, é interessante que a gente não precisa usar uma métrica única, né? Eu posso ter fatores diversos para calcular o CO2 equivalente ali na hora, se eu tenho uma geração a diesel, se eu tenho uma geração eólica, né? Para eu poder fazer o cálculo realmente mais próximo do real possível daquilo que eu estou, da sua pegada de carbono, tá? E também quando você fizer toda a parte de balanço energético, ou seja, você conseguir medir todas as pontas dentro da sua indústria, você poder ver se você, quando tiver geração, né, o seu balanço seja positivo, né, eu esteja gerando pelo menos o equivalente ali do que eu estou gastando de energia, né, para ser um zero energy ali. Então, é importante você conhecer, porque muitas vezes o pessoal está investindo em energia solar e pode ser que a quantidade que ele vai gerar de energia solar, né, perto do consumo dele seja muito baixa, né, seja insignificante. E aí talvez não seja tão interessante
para ele fazer esse investimento nisso, né? Às vezes compensa mais ele já comprar energia via Mercado Livre de uma fonte sustentável, né? Então é importante você ter essa noção também, justamente com o banco de dados que vai gerando, você consegue ter noção do seu balanço, né? Então você conseguir saber não só se você gera mais ou consome mais, mas também onde você gasta o quê, né? Gás, água, energia elétrica. Aqui tem alguns exemplos de tela, tá? A ideia aqui era mostrar algumas aplicações que estão rodando no supervisório. Eu deixei duas aqui, mas depois vou mostrar uma mais com mais detalhes, tá? Então aqui alguns exemplos de KPIs que a gente consegue gerar, né? Então aqui eu tenho consumo de energia, aqui eu tenho total, aqui eu tenho dividido, explodido por luz, né, recebimento, sistemas compartilhados e o total aqui que é esse verdinho, né? Eu tenho também os top 3 aqui, os piores meses, né? Então quando eu gastei mais, aqui eu tenho também um mapa de calor, né? Então a forma de visualizar para aonde está mais escuro quer dizer que eu gastei mais energia aqui do que gastei nesses que estão mais clarinhos, né? Então é uma forma muito visual de ver esse tipo de detalhe. Aqui uma outra forma de visualizar dados, né? Então aqui a gente tem aquelas divisões que a gente comentou. Tudo aqui é voltado para energia elétrica, então a gente tem tudo em quilowatt-hora aqui, né? As bases aqui também, mês a mês, né? Dentro de um ano, então você vê que daqui para cá eu não tinha histórico, né? Então quer dizer que eu comecei aqui em abril, né? Abril 2019, depois 2020, 2021 não tem aqui. Mas a ideia é que você consegue criar esses gráficos de barra, de pizza, né? Ou então de pontos aqui, né? Ou então utilizar outros recursos como tabela, né? Isso aqui é um bem simples aí do dia a dia. Aqui a gente tem um vídeo, né? Uma interface automobilística, tá? Então, esse é um exemplo real, né? A ideia aqui é a gente está acessando via o navegador Chrome, né? Você consegue ver que estou acessando uma URL ali, e a gente tem um dashboard aqui de monitoramento de energia dentro da indústria automotiva. Então aqui você vê que a parte de consumo é dividido por cada cidade, né? A gente está mostrando aqui dentro de Berlim ali a parte do office do production, mas são várias cidades dentro da Alemanha que a gente está fazendo monitoramento disso, tá? E aí a gente vai para a parte da produção aqui. E dentro da produção você vê que tem todas as subdivisões da produção, né? A gente tem a montagem, tem a logística, a pintura, tem o body shop, né? Tem uma infinidade aí que ele vai... Então vamos clicar nesse símbolo aqui, que aí ele mostra um dashboard do consumo dessa parte, né? Então a gente vê uma barrinha por mês ali embaixo, né? E aí a gente pode também realizar o filtro, né? Você vê que tem várias opções de filtro, até para facilitar ali você ver algum detalhe mais específico, tá? Então, deixa eu ver aqui, calma aí. Aqui, na parte dos filtros, você vê que ele vai ter várias opções. Então, as opções ali, você pode mudar mês, dia da semana. Então, esses parâmetros são completamente configuráveis, tá? Então, isso aqui foi uma necessidade do cliente em si, tá? Então, conforme ele vai pedindo, a gente foi desenvolvendo para essa demanda, né? Para essa aplicação demo aqui que a gente está rodando. A gente pode filtrar meses específicos, né? Se eu quiser fevereiro, março, abril, posso filtrar finais de semana. Então, tem uma grande quantidade ali de variáveis e você tem que imaginar que tudo isso são tags que foram armazenadas dentro do banco de dados.
Então, aqui alguns exemplos, mudando de mês para dia. Então, eu vejo os dias aqui, em vez de visualizar mês a mês, né? Se eu quiser ver algum detalhe, eu paro em cima aqui da barrinha, ele mostra o dado, digamos assim, o dado cru da informação da barra, né? Aqui vamos para a segunda opção aqui do gráfico de Berlim. Então, aqui a gente tem o resumo total, né? Então, considerando Berlim, todas as cidades que eu tenho, o consumo de todas as plantas. E as medições aqui, né? Tudo que você vai adicionando é tudo gerado de forma automática, né? Isso que é importante dizer. Eu posso criar alguns templates, até mesmo de itens, para facilitar na hora de desenvolver todo o supervisório. No Assembly aqui, que é a parte da montagem, você vê que ele tem... É um pouquinho diferente esse dashboard, ele tem os dias do mês ali embaixo, né? E aqui do lado... cadê? Aqui. Aqui em cima a gente tem a parte do target, então aqui eu tenho o consumo específico, eu tenho a meta que eu gostaria, né? Que seria 4,20 kWh por unidade. Então, sendo que o valor atual... né, tá bem acima do 4,20, né, o 4,20 seria o ideal que ele mediu ali, então seria a média ideal, e a gente está em 4,60, que é o acumulado, né, o year to date que ele mostra ali. Então, quer dizer que a gente está gastando mais energia do que deveria, tá? Então, o vermelhinho ali é a curva média, né, que eu comentei. E aqui do lado a gente tem essa tabela em vermelho e verde, né? Isso aqui é como se fosse um mapa de calor também, mas aqui é bem binário, até para entender onde eu estou acima ou abaixo, né? Então eu tenho nas colunas os meses do ano e nas linhas eu tenho os dias do mês, né? Então eu consigo ver aqui que eu estou num cenário bem ruim, né? Pelo visto a maioria está vermelho. Então eu preciso tomar alguma ação justamente para reduzir a energia aí nesse caso, tá? Agora, indo aqui no Body Shop, ele tem a mesma representação. O dashboard é parecido aí com o da montagem, né? Não muda muito. O target está em 10,40, né? O actual está bem abaixo, 9,61, então quer dizer que a gente está indo bem, tanto que na tabela aqui, vermelho e verde, você vê que tem muito mais verde do que vermelho, né? Então, isso aqui, para quem é um gestor de produção, ajuda bastante para tentar entender onde está localizada a falha, né? Se é algum dia específico, se são horários específicos, né? Isso aqui ajuda bastante. Agora vamos aqui na parte de relatórios aqui do Paint Shop. Então, todos esses itens em azul aqui é a parte de relatórios, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí quando eu clico ali, ele já abre uma nova aba, né, que é um PDF, né? Esse PDF é gerado automaticamente, igual eu comentei antes, né? Então, ele utiliza ali os dados do modelo em Excel e exporta os dados para ele e gera o PDF automaticamente. Então, isso aí ganha bastante agilidade, né? A parte de cima aqui tem alguns dados atuais. Descendo um pouquinho aqui, ele tem o dado bruto, né, os valores, ele mantém o verde e vermelho para você poder ver de forma fácil aí também, igual a gente estava vendo dentro do supervisório, né, então isso facilita aí também na hora de você enviar esses relatórios. Vou voltar aqui para o supervisório. E a última coisa que eu queria mostrar aqui é a parte que ele chama de validação de dados, tá? Então, vamos aqui no segundo botãozinho aqui. Então, aqui ele traz os dados de forma bruta, digamos assim. Então, eu estou acessando a base de dados lá e estou vendo as informações aqui da parte de montagem do assembly. Então, você vê que eu tenho consumo ali com a data, o horário, tudo certinho. E eu também posso aplicar filtro, né? Então, o filtro é um negócio legal para você poder pegar alguns erros, né? Então, vou colocar 100 aqui e eu aplico o filtro, né? Você vai ver que
A média está mais ou menos em 42, 43, e tem um item ali que é 250. Né? Esse 250 você vê que está completamente fora. Né? Isso pode acontecer não só por falha do medidor, ou então por alguma falha de comunicação, né? Então, você pode integrar também no seu supervisório formas de você poder fazer esses filtros e também fazer as correções diretamente no supervisório, né? Nessa tabela que a gente está mexendo. Então, isso facilita bastante. Eu vou colocar aqui, ó, 50, que a média ali era 40 e pouco, né? Lógico que eu deveria colocar o valor correto, né? Mas não tendo esse valor, a gente poderia pelo menos atualizar para não ficar tão discrepante assim, tá bom? Isso aqui foi só uma apresentação bem rápida aí de uma navegação aqui dentro do supervisório, né? De um demo de automobilística, mas a ideia é que vocês pudessem conhecer um pouquinho aí de algumas funcionalidades. A última parte aqui eu deixei alguns cases que eu achei interessante. Então, são 4 cases aqui. O primeiro é na indústria automotiva, né, automobilística, e o cliente aí, ele queria, né, o desafio em si era reduzir a energia e aumentar a produção, né, que é o ideal, né, gastar menos e produzir mais. Então, eles acabaram aí utilizando o Genesis 64 justamente para fazer todo o monitoramento de energia das plantas, armazenar esses dados, né, de forma bastante grande aí, porque eram várias plantas, e poder, com isso, né, diagnosticar aí as falhas, né, que eram um dos itens que atrapalhava bastante, não só na produção, mas como no aumento do consumo também. Então, eles conseguiram implementar aí vários KPIs, né, vários sistemas ali para poder gerar alarmes, né, avisar os operadores, de forma que não necessariamente precisasse ocorrer a falha, né, a gente conseguisse fazer isso antes. E aqui alguns benefícios que trouxe, né, então, a questão da demanda, né, então você poder flexibilizar a sua produção, né, acompanhar aí a sazonabilidade, né, então, épocas que eu vendo mais ou menos, né, e até mesmo quando a parte meteorológica pudesse impactar, né, então, eu consigo trazer alguns dados via web service, né, então dados que estão disponíveis na internet eu consigo puxar, né, até um exemplo que eu dou bastante simples é a cotação do dólar, né, eu consigo fazer o Genesis 64 conectar ao site do Banco Central, puxar o valor do dólar do dia e talvez calcular o custo do produto em dólar, né, então essa é uma ferramenta bem legal de ter também. Sem falar que ele conectou também junto do nosso supervisório ali outros sistemas, né? O sistema de building e o de energia também, né? E ali outros sistemas como o de gerenciamento de ordens de manutenção e o ERP, né? O ERP é legal porque o supervisório ele tem um módulo de conexão com o SAP, por exemplo, né? Então eu consigo conectar não só no SAP, mas outros bancos de dados também, né? Justamente para poder escrever, né, dentro do, por exemplo, o supervisor que está gerenciando produção, ele escreve dentro do banco de dados de estoque a quantidade que está sendo produzida, né, tudo isso de forma automática. O segundo exemplo é um exemplo da indústria de cimentos e mineração, né, a ideia aí era monitorar, né, a gente sempre fala que sempre se começa com a ideia de monitorar, então esse é o primeiro passo para você economizar energia, né? Você precisa entender onde você está gastando. E essa foi uma solução toda feita na nuvem, né? Então, feita na plataforma da Microsoft Azure. Então, é legal que eles têm bastante recursos gráficos, né? Para você criar diferentes dashboards e tudo para acessar via navegador, né? Então, você consegue acessar tudo remotamente. Aqui tem vários benefícios aí que conseguiram trazer para os clientes, mas você vê que grande parte sempre acaba caindo na redução de energia, redução de perdas, aumento de eficiência, aumento de produção, que são coisas que levam tempo, né? A gente não vai conseguir implantar hoje, amanhã já conseguir ter retornos altos. Essa empresa aqui, né, que a ideia aqui era não só
melhorar o OEE, mas também ter um controle ali do SPC. Então, são itens mais específicos, né? Normalmente o setor de qualidade acaba monitorando isso. Então, o supervisório ali, junto com o quality, ele ajuda, né, de forma mais simples, você criar essas soluções. Tá? E a última aqui, que é penúltima, na verdade, é um campus inteligente da Microsoft. Aqui é interessante porque é algo gigante, né? Ele conecta 2 milhões de pontos, mais de 30 mil equipamentos. Né? Imagina a quantidade de dados que isso não gera. Né? E ao total são 125 prédios. Então, isso aqui é muito interessante para mostrar grandes aplicações, né? Quão parrudo é o supervisório para você poder fazer uma aplicação desse porte. Né? E aqui dos benefícios, eu acho que o mais interessante é que ele conseguiu reduzir 10% no custo de energia. Né? 10% aqui é só se pensar que é o equivalente a 12 prédios. Né? Parece pouco, mas é gigante. E o último agora realmente é do Pentágono nos Estados Unidos. Então, a dificuldade aqui, né, era o desafio em si era integrar vários sistemas já existentes lá dentro, né, sistemas antigos aí, e o supervisório, aí, o Genesis 64, foi a solução que eles tiveram justamente para integrar tudo isso, né, ar-condicionado, incêndio, segurança, iluminação, água e assim por diante. E uma das coisas mais importantes para continuar uma solução segura, né, contra ataques aí de hackers, né, o cybersecurity que o pessoal fala. Então, é uma das aplicações nos locais aí, tanto a parte física quanto digital mais seguros que tem aí no planeta, né? Então, é legal ter um case desse porte aqui para mostrar para vocês. Essa era a apresentação que eu tinha para fazer, tá? Eu queria agradecer a todos aí pelo tempo, né? Eu sei que deu 1 hora aí certinho, mas o conteúdo é bastante interessante. Eu vou passar a parte de pesquisa de avaliação, tá? Enquanto eu passo a pesquisa, eu vou deixar rodando um vídeo bem interessante sobre o supervisório. Então, enquanto vocês vão respondendo, já vai assistindo o vídeo e depois a gente passa para o final, que é a parte de perguntas.
Beleza, então, gente. Acho que todo mundo já deu tempo de responder. Eu vou passar aqui para a parte de perguntas. Como o nosso tempo está curto aqui, eu vou pegar só algumas, tá? E aí o que eu não consegui responder aqui ao vivo, eu me comprometo aí em responder por e-mail, igual a gente sempre faz. Então, tem a primeira pergunta ali, perguntando a diferença... O Michel pergunta qual a diferença do Basic para o avançado, né? A questão do Genesis 64. Grande parte da diferença são as funcionalidades, né? Então, a lista é bem grande, a gente pode até resumir alguns exemplos, mas o ideal aí é pegar o catálogo em si e poder dar uma verificada, tá? Então, acho que a gente pode, sei lá, tem algumas funções como o Basic, muitas vezes eu vou conseguir através de um módulo adicional. O Advanced ele tem praticamente tudo, mas eu ainda tenho opcionais para o avançado também, tá? Então, tem, por exemplo, no básico eu posso ter a parte do gerenciamento de mapas, por exemplo. Gerenciamento de mapas eu só tenho no avançado, né? Eu não consigo ter no Basic, né? Essa integração com o Google Maps ou Microsoft Bing, que aí eu posso inserir em telas, por exemplo, integradas com os mapas já existentes dessas plataformas. Então, são coisas que tem ali. A parte de acionar o supervisório por voz, que eu comentei, né? Você poder dar um comando, são funções também que só estão disponíveis nos avançados. O Basic, ele atende muitas aplicações, né? Então a gente acaba utilizando muito ele, né? Até porque ele consegue ter um custo mais competitivo, né? E ele tem uma alta funcionalidade também, né? Apesar de ser Basic, né? Não é algo pejorativo. Deixa eu ver outras perguntas aqui, calma aí. Calma aí. Excelente plataforma. Aqui o Wilson fez um comentário de ser necessário monitorar diversos equipamentos, né? Realmente é um dos principais pontos do supervisório, né? Você poder ter uma grande quantidade aí de dispositivos conectados a ele enviando dados, né? Acho que esse é o principal passo. O Victor aqui perguntou: o acesso por meio de multiplataformas também proporciona o acionamento dos dispositivos ou apenas uma visualização do sistema? Então, na verdade, depende, né? Você pode criar, além de você poder comandar também, né? Dependendo da plataforma, você também pode criar níveis de usuário, né? Então, eu posso ter um usuário que só visualiza dados, eu posso ter um usuário de manutenção, posso ter um usuário master, né? Então, dependendo do seu nível de usuário que você pode criar, você também pode comandar, né? É lógico que você só tem que criar algumas lógicas, alguns intertravamentos para você poder evitar algum problema também de você acionar alguma coisa remotamente, né, e ter alguém fazendo manutenção nesse momento, né? Então, é sempre importante você ter a possibilidade, né, mas muitas empresas acabam até fechando isso para que seja realizado somente dentro da rede corporativa, né? Então, justamente para evitar que algum hacker conecte na sua rede e faça o acesso indevido ali de alguma coisa que não deveria, né? Então, caso a caso, né? Depende da empresa ali. Aqui, o Adolfo perguntou como é a integração do supervisório com produtos de outras marcas. A integração, até tinha um slide que tinha várias marcas ali, é interessante que ele tem alguns drivers que já vem nele e tem outros que eu posso comprar como opcional, né? Então, até mesmo a gente tem uma solução, né, da Takebish que eu consigo trazer esses drivers de forma bem fácil para dentro do supervisório, né? Então, eu consigo trazer um Siemens, um Rocker, um Schneider, né, um Hanna, independente da marca aí, eu acho que a gente acaba tendo algum driver para poder conectar com eles, né? E o mais comum, que já está em todos os nossos Genesis 64, é o OPC, né? O OPC
é o mais utilizado aí quando a gente utiliza na parte de supervisórios, mas caso o cliente precise de alguma conexão, né, a gente pode fazer também. E até para complementar, né, se você utilizar um produto Mitsubishi Electric, facilita bastante a integração, né? A gente tem um módulo chamado FA Connector, né, que é justamente para os nossos produtos conectarem ao supervisório. Então, essa integração é muito fácil, né? Apesar de hoje já estar disponível para o IQR e para o IQF, a gente está fazendo para as outras linhas ali, para o IQL, para o FX e assim por diante, né? Então, provavelmente até o final do ano aí a gente vai ter todas as versões já disponíveis também para os nossos produtos. Muita gente perguntando sobre o certificado, né? Sempre chega aí no final para quem participou. O Eduardo aqui perguntou, o software supervisório Gênesis é compatível com o SAP? Né? Então, eu fiz até esse comentário na apresentação, ele é compatível sim, né? Até muitas empresas acabam utilizando justamente para poder registrar os dados dentro da base de dados do SAP. Né? E não só SAP, a gente consegue escrever dentro de outros protocolos, né? Pode ser um MySQL, um SQL convencional, o LEDB, pode ser qualquer outro protocolo aí de banco de dados aí que a gente acaba utilizando. Vamos aqui para a última pergunta. Aqui. O Rafael pergunta como é realizada a contagem de tags. Esse é um tema bastante complexo até para falar, mas a contagem de tags a gente divide em basicamente dois tipos, tá? Então a gente tem dentro do modelo básico, né, do Basic SCADA, a contagem convencional. Então tudo que eu estou registrando, eu estou contabilizando. Então se eu tenho 100 variáveis, eu tenho 100 tags. É o jeito convencional que normalmente as empresas aí do segmento acabam trabalhando. A gente tem um outro tipo de contagem de tags que chama de contagem dinâmica. Né? A contagem dinâmica ela só está disponível na versão avançada do Gênesis e ela é um pouquinho diferente porque ela vai contabilizar apenas as tags que estão ativas. Né? Ou seja, se eu tenho uma tela que eu estou mostrando 10 variáveis, eu preciso de 10 tags. Só que você tem que lembrar que tudo que eu estou gravando no banco de dados também é uma tag ativa. Né? Apesar de não estar mostrando, é uma tag que eu estou lendo e estou gravando no banco de dados. Então é importante que você considere. Então, se eu tenho 10 ativas e estou gravando mais 10, eu preciso ter no mínimo 20. Né? Então, essa forma de contagem é interessante porque muitas vezes eu não preciso ter muitas tags, né? Se eu tenho em cada tela um máximo de 50 tags, por exemplo. Né? Eu já consigo limitar bastante, né, e economizar na hora de especificar o supervisório. Né? Então, como a gente trabalha com gerenciamento de energia, muitas vezes eu vou ter vários medidores. Cada medidor vai estar mandando ali pelo menos tensão, corrente, consumo, né? Pelo menos esses três básicos quase sempre tem. Então, é importante que você possa contabilizar aí dessa forma. Eu vi que tem mais algumas perguntas aqui, eu vou responder todo mundo por e-mail. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aí que participou do início ao fim. E convido aqui para o próximo webinar, né, que vai ser dia 15 de junho. O tema vai ser a utilização de robôs industriais em processos não convencionais. Né, vai ser apresentado pelo Jaime. É um tema muito legal, né, a parte de robótica, bastante inserido aí no tema de indústria 4.0, então se inscreve lá para o próximo webinar. Eu deixo aqui meus contatos e agradeço novamente, gente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau.